esse movimento heteronormativo, que para nós é natural, a heteronormatividade, ou seja, essa atração natural de um homem por uma mulher, sexo oposto, que isso é uma construção. E isso é que é terrível, e esses meninos têm engolido isso, que isso é uma construção. Então meninos que na verdade nem têm tendência homossexual, acabam se envolvendo em relações homossexuais, porque são levados a pensar que isso é o ser moderno. Sendo que, na verdade, isso é um movimento de desconstrução no ordem natural. Você está entendendo? Né? Mas assim, como vocês ouviram falar no início, eu sou cristão católico. Na minha concepção, isso é um atentado direto ao Criador. Entende? Eu não sei se quem nos ouve tem a fé cristã, mas veja, é um atentado direto, é uma rebelião contra o Criador, contra a ordem criada. Então você tem que se rebelar. Não quero servir. Então esse é o grito dessa sociedade agora. E o que me espanta é que os jovens estão abraçando isso. Olavo de Carvalho, que é um excelente autor, você que me escuta, se você não conhece, se você só conhece Olavo de Carvalho, pelo que você ouviu, Rede Globo, na Rede Globo, nessas revistas como Isto É, Veja, você não conheceu Olavo de Carvalho, você não sabe quem é Olavo de Carvalho. E outra coisa, se você conhece Olavo de Carvalho pelos vídeos que ele fala, que ele xinga pra chuchu a beça, então você ainda não conheceu o pensamento de Olavo de Carvalho. É um pensamento muito profundo, muito coerente, muito lúcido. E foi esse autor que muito colaborou para que eu pudesse ter uma visão do mundo mais real. E isso é sofrido, Juan. Olha, eu me imagino como aquele filme Matrix, que o Morfeu oferece a pílula azul e a pílula vermelha para o Morfeu, né? Perdão, para o Morfeu não, para o Neo. E ele coloca, você tem a opção de tomar a pílula azul e acordar como se nada tivesse acontecido. Você vai viver numa realidade falsa, mas não vai ter problema, vai seguir a sua vida normal. Ou você toma a pílula vermelha, Recomeça uma nova vida. E desperta para a realidade. Nua e crua. Foi isso. Eu comecei a ler Olavo de Carvalho, então, e eu sou apaixonado pela literatura olaviana, porque me ensina bastante. Realmente eu tenho ficado muito mais instruído lendo Olavo. Então, ele coloca que a juventude sempre foi usada pelos revolucionários como bucha de canhão. Exatamente pelo fato de que o jovem ele está na fase do conflito com a autoridade. E a primeira autoridade que ele entra em conflito? São os pais. Os pais. Exatamente, é o conflito. E como ele quer se autoafirmar, isso é o Olavo dizendo, hein? Como ele quer se autoafirmar, ele precisa de um grupo para se autoafirmar, um grupo que possa dar suporte a ele. Mesmo que aquele grupo oprima, mesmo que aquele grupo tenha alguém que uma série, sabe, pise nele, mas ele precisa daquilo ali. Quando ele encontra um movimento revolucionário, como por exemplo foi o movimento nazista, e se você olhar a história, o grosso da massa nazista era jovem. Eles entram nessa ideia, eles compram essa ideia como uma ideia de salvação da lavoura, entende? Os comunistas fizeram isso. Aí você vai pegar do nazista, do comunista da China, que para alguns ele é visto dessa forma, os black blocs, todos eles são movimentos, eles são voltados na cabeça do jovem. Eu costumo falar que o jovem, a cabeça do jovem é uma esponja que você pode despejar o que você quiser nela. Se você despejar água limpa, ela vai absorver água limpa. Mas o que o mundo tem a proporcionar para essa esponja que é a cabeça do jovem é um chorume. Exatamente. E como o jovem ele está em fase de construção de uma personalidade madura, quando ele vê essas perspectivas, essas propostas maravilhosas, porque sempre são propostas maravilhosas. Veja que nenhum desses tiranos do mundo, eles levaram para a juventude uma proposta ruim a priori. Eles sempre levaram uma proposta muito bela, aparentemente muito bela. Mao Tse Tung, a revolução, o tomar o poder na China. Hitler, a raça ariana, a raça suprema. Nós somos melhores que as outras raças. Então, vem Pol Pot também, que tem né, ele é um médico que vem de fora, né? Você está entendendo? Sempre propostas maravilhosas. E nessa hora que a presa fácil é a juventude. E agora, quando você pega a juventude, trabalha ela desde criança. E o engraçado, sabe que pra mim é uma coisa que é meio, se torna até meio que lúdico. A gente já vem com experiência de vida, a gente já viveu bastante, né? Já conseguiu encarar a realidade da vida, se redescobriu.
Aí você vem com um pensamento bem construído, bem, sabe, bem estudado. Você vai na filosofia de Aristóteles, você vai uma desconstrução, Olavo de Carvalho, vai desconstruindo tudo aquilo que o mundo, né, construiu, o sistema construiu no decorrer dos dias. Aí você pega um jovem, sei lá, 18, 19 anos, às vezes menos ainda, menor de idade, e olha pra tua cara e fala que você é um estúpido, que você não sabe de nada. E você tá vendo que aquele jovem, a única coisa que ele teve de orientação talvez tenha sido um professor que com a cabeça inundada de um marxismo velado, de um gramsciano velado. E o cara vai lá, fala que, por exemplo, o Bolsonaro é ruim, e o cara não consegue. Assim, eu considero que o presidente ele tem os seus lados positivos e os seus lados negativos. É ser humano, né? Ser humano, todo mundo tem erro. Entendeu? Não posso falar que eu só afirmo 100% com tudo dele. Mas o simples fato de você falar que você tem um ponto que você é positivo a ele, já te transforma num bolsonarista e te enche de rótulo. E o pior de tudo é que você é o doutrinado, você é o gado. Mas, olha, porque já me chamaram de nazista no colégio, fascista, homofóbico, racista. Eles pegam todos esses clichês negativos para te destruir moralmente para os outros. Acaba se tornando um gatilho, né? Exatamente. Se você fala alguma coisa, se torna um gatilho. Tudo é gatilho para te destruir. Agora, se você falou nessa questão de ser professor, eu queria te fazer uma pergunta muito, muito profunda. Dentro da escola, existe alguma... Primeiro, todos os professores são assim? Todos os professores de ensino médio que você seleciona atualmente, os professores de ensino técnico, né, e os de faculdade, a grande maioria deles, qual o percentual de professores que estão realmente doutrinados e dos professores que têm uma realidade, só que são oprimidos, né? Esse movimento tende a... Me explica mais ou menos como é que funciona. Eu sou professor desde 2003, comecei ainda quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, e de um tempo para cá, pelo menos uns 10 anos para cá, eu tenho visto uma mudança muito grande, realmente. E é impressionante como isso cronologicamente se enquadra dentro do governo petista. O governo Lula petista realmente foi um divisor de águas, literalmente. A gente sabe que o governo Fernando Henrique já era um governo socialista. Era um governo de esquerda. Já era um governo, né, a social-democracia. A gente sabe que eles flertam com a esquerda mais radical, só que de uma forma mais polida, né? Dentro do contexto da eleição, Lula versus Fernando Henrique, foi a extrema esquerda contra o centro-esquerda. Então, assim, mas eles comungam da ideia matricial do socialismo, eles comungam. Então, eu percebi que estava tendo uma mudança muito grande na sociedade. E a educação estava, realmente, a coisa estava acontecendo ali dentro, né? Então, respondendo a sua pergunta sobre a questão se todos os professores são de esquerda. Não são. É um erro você dizer que todos os professores doutrinam, todos os professores são de esquerda, todos os professores são petistas. Não é verdade. O que acontece? Existem uns 10% de professores que realmente são militantes, que militam, verdadeiramente. Eles, usando as suas prerrogativas legais de docente, da atenção que ele cativa dos alunos, eles usam aquilo para realmente doutrinar o aluno, para fazer do aluno um revolucionário, um petista, um socialista que faz, assim, um socialista, um marxista bem radical mesmo, que vai do feminismo ao sexo livre com muita naturalidade, que defende aborto, que defende a ideologia de gênero, que defende a liberação da maconha. Todas essas pautas de esquerda, eles introduzem dentro da escola. Eles conseguem fazer isso, 10% dos professores. E esse é um grande perigo. Eu diria que tem uns 50% de professores que flertam com a esquerda, que acham que são simpatizantes da esquerda, mas que não militam. Que não são militantes. Eles votam no Lula, votam no PT, mas não militam. Mas esse grupo de 50% aí de professores, você tem aqueles professores que, puxa vida, se você olhar, o professor está em greve, faz greve porque ganha muito mal no país. E é justo fazer greve para melhor proventos. Exatamente. Quem é que apoia? Os deputados de esquerda. Faz greve de 30 a 60 dias. Quem é que está lá quando se tem as assembleias? Os deputados de esquerda. O sindicato é de esquerda. Então, quer dizer, você tem uma causa na justiça. Quem vai te defender? O sindicato, que é de esquerda.
Então, você acaba tendo uma categoria, esses 50%, que eles acabam flertando com a esquerda, porque a esquerda é o único braço que dá ajuda para eles quando precisam, de fato. Posso dizer assim, que eles são de esquerda por carência. É. Porque não tem ninguém que ajude-os, ninguém que compre a causa deles. Olha, a vida de um professor é muito dura, Juan. Tem professor que trabalha 60 horas, tem professor que trabalha manhã, tarde e noite. Olha a loucura, que aí eu já fiz isso. É pesadíssimo, é cansativo. Você chega no final de semana, você está esgotado. Agora imagine se você trabalhando manhã, tarde e noite, você tem um processo na justiça. Quem é que vai comprar a sua causa para te defender? Não vai ter. Aí se você for no sindicato, tá lá o advogado da esquerda lá para te defender. E é claro que você cria uma familiaridade com a pessoa, então a pessoa vai ficar mais simpática com você. Você é o único que ajuda ela. Então, eu ainda não vi uma bancada conservadora, e isso é a minha luta, sabe? A minha luta de suscitar professores conservadores. Porque nós, conservadores, temos que nos unir. E é para ajudar não só quem é de conservador, não. É ajudar o professor de esquerda, é ajudar também o professor de extrema esquerda, se ele quiser, se ele precisar, desde que seja uma coisa correta, lícita. Entende? Mas a gente não tem. E eu estou tentando fazer um trabalho para suscitar professores, para que os professores se unam numa causa. Só para você ter uma ideia, Juan, o sindicato que está aqui tem 30 anos, que tem pessoas lá que estão lá há 30 anos. Pessoas que militam declaradamente pelo PT. Olha, sabe quando eu era sindicalizado ao sindicato aqui de Brasília, o Simpro? Sabe quando eu me desfiliei dele? Quando chegou lá no colégio que eu trabalhava, um jornalzinho deles, do sindicato, fazendo campanha para Dilma Rousseff em 2014. Agora, pensa, você contribui todo mês descontado do seu contra-cheque para um sindicato fazer campanha para um partido de esquerda. Que é um órgão institucional. O institucional não deveria fazer campanha. Independente se é por Bolsonaro. Não pode. Gente, não pode. Aí eu sou de direita, eu sou conservador. Então se eu fosse presidente do sindicato, eu poderia usar dinheiro para fazer a campanha para Bolsonaro? Não. Não pode. Gente, é o básico da ética. Você está entendendo? É como se fosse desvio de dinheiro. É um uso indevido de meio de uma plataforma que, por exemplo, foi o caso do pessoal do Correio, né? Enfim, estava entregas panfletos. Eu não vou aqui cair num perigo de fazer uma denúncia de eles usaram dinheiro do que é arrecada dos professores, mas se não usaram, foi financiado por alguém que usou a estrutura do sindicato. Sim. Você está entendendo? Mesmo que tenha sido o PT que fez o jornalzinho, colocou lá Simpro e entregou lá, mandou eles entregarem. Está se usando uma estrutura de um sindicato para fazer campanha para a esquerda. Você está entendendo? Então isso não é moral. Então eu fui lá e me desfilei no outro dia. Nunca mais eu dei um centavo para sindicato.